Olha nós aqui de volta. Parte 2. A missão. Parte 2 da entrevista com o pastor Marco Antônio Cabeção. Olha. Vamos lá. Mas, senhor bispo, que a internet não faz. Olha eu aqui de novo. Oi! Cadê você? A gente não tá vendo ainda. Não? Uai, não tá aparecendo? Não tá aparecendo? Não. Uai, eu já tô aí com vocês. Deixa eu sair e entrar de novo. Peraí. Gente, Instagram, por favor, seja delicado, obediente. Instagram, não deixe a gente na mão, Instagram. Chama ele, mas ele manda lá. Saiu. Só um minuto, gente. Olha lá, vamos aqui de novo. Às vezes é só a internet, às vezes. Gente, obrigada aí, vocês que estão chegando. Ei! Opa! Eu estava vendo vocês não estavam me vendo. Oh, tava aguardando. O pessoal tá chegando de volta aí. Esse Jonatas é sensacional, viu? Tem sido um amigo querido, tá em tudo quanto é canto. Oi, Rô. Rosana. Rosana tá arrasando, hein, Rosana? Só tô acompanhando, viu, ó? Minha filha, você não tem noção. Olha só, um dia a gente pediu uns docinhos dela, inclusive, né? Botar na hora da gente pedir de volta. Uns biscoitinhos. A gente pensou que ia passar um mês com esse biscoitinho. Gente, não foi uma semana, porque a gente devorou tudo. Só a graça de Jesus. Nossa, eu fico aqui apaixonada pelos stories, né? Das pessoas pedindo, recebendo. Nossa, cada um com seus talentos aí sendo descobertos nessa quarentena, hein? Gente, está sendo legal, porque assim, a gente descobriu que a nossa igreja é tão abençoada. Nós temos a Ariadne que faz máscaras, já está fazendo umas máscaras sensacionais para a gente sair na rua, estilizado. A filha dela, né, a Samara, faz um pão de queijo. A Andrea tá vendendo, né, tem tantas coisas legais, ela faz uns negocinhos, certo? Aí tem, a Rosana faz uns bolos, uns docinhos, negócio tão legal. Fatinha com os brigadeiros dela, né? E os casadinhos. Cara, sensacional. Olha a Carla aqui. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Bem-vindo aí. Isso daqui é que você não sei se você conhece mesmo. Isso daqui foi meu adolescente há muito tempo atrás. Que legal. Quem não foi? E quem não foi? Pois é. O quê? Também. Eu tô? Eu fui adolescente? Velho, eu fui um adolescente velho. É verdade. Também 30 anos na Central, né? Tinha que ter várias gerações de adolescentes passando por mim aí, né? Legal. Foi muito bom, foi muito bom. Que saudade da minha igrejinha lá, viu? Qual foi a melhor história que você viveu na Batista? Do acampe. No acampamento da Batista? Cara, tantos acampamentos, foram muitos, né? Que eu não consigo nem contar. Muitos acampamentos, mas teve um especificamente que não é só eu que lembro. Todo mundo que estava naquele acampamento lembra. Um dia que a gente chamou o Davi Sasser, né? E ele foi mostrar... Você já fazia parte desse acampamento da gente, não? Não, né? A gente estava lá no acampamento e eu estava passando alguns problemas, algumas coisas, perguntando para Deus algumas coisas, pedindo algumas provas para Deus, né? E foi interessante que Deus usou o Davi. Ele estava pregando, né? Estava cantando e pregando lá e de repente ele para no meio da pregação para dizer o seguinte, me chamar e dizer que Deus tinha mandado
ele me dá um relógio que ele estava usando, e esse relógio era para que eu marcasse o tempo, porque em breve o Senhor iria completar o que ele tinha prometido para mim, né? E aí ele tirou um relógio, um Armani, que ele tinha comprado no Japão, né? E aí ele me dá na frente de todo mundo. Esse Armani até hoje funciona, sensacional, lindo, maravilhoso, né? E foi o tempo de Deus realmente que marcou a minha vida, no sentido de saber esperar a hora de Deus, né? Então foi muito importante. Foi como se fosse um sinal dos céus para dizer assim, Marcão, fica tranquilo, eu estou te vendo, né? Então, todos os acampamentos foram maravilhosos, mas esse eu guardo com muito carinho, por Deus ter se revelado a mim de uma forma muito querida. E o Davi Sasser, quem não sabe, ele era meu discípulo lá na Jocum, né? Eu conheci o Davi com 18 anos, na igreja dele lá, eu fui ministrar um dia, ele estava lá, depois ele foi fazer a ETED, a Escola de Treinamento Discipulado, que eu era o líder da ETED, e aí ele passou a ser meu discípulo, ele fazia parte do meu grupo, e aí a gente cuidou daquele garotinho, né, e depois aquele garotinho se casou lá, eu e a Aura fomos padrinhos do casamento dele, da Verônica, ele primeiro veio fazer a ETED, aí se tornou obreiro, depois uns 2 semestres, aí aparece a Verônica, ele se apaixona pela Verônica, né? E aí a gente acompanha tudo. Eu já cheguei a gravar até um CD com o Davi Sassi, na época que ele não era Davi Sassi ainda, te mete comigo. E hoje ele está aí, querido. Um dia desse ele vai fazer uma live com a gente também, já está confirmado. Amém, maravilha! Isso é bem legal. Como é ouvir a voz de Deus quando Ele te diz que agora tem que sair? Como se, assim, agora tem que sair. O ciclo terminou para começar outro, é isso? Virar a página, né? Um dia eu vi uma coisa interessante. O pastor Lucinho estava falando que, às vezes, eu acho que foi o pastor Lucinho, que ele disse assim, às vezes as pessoas viram a página, né, para poder, como é que se diz, ter uma nova chance de vida. E algumas pessoas precisam mudar de livro, né? Às vezes a gente precisa mudar de livro. Então, eu já virei muitas páginas na minha vida e já cheguei a mudar de livro, né? Mas é interessante que, no meu caso, eu gosto muito de ficar quieto, de me acomodar. É minha característica, eu gosto de ficar mais tranquilo na minha, né? E eu só dou um passo, de verdade, quando Deus me dá todas as direções e eu não tenho dúvida nenhuma, né, que é a vontade de Deus. Né? Então eu faço muitas provas com Deus até que Deus me fale. Geralmente, quando eu sinto Deus me direcionando a alguma coisa, eu sempre pego meu caderninho e começo a anotar muitos dias antes da coisa acontecer, eu vou anotando, depois eu junto tudo e digo, agora não tem para onde sair, agora é hora da gente poder vazar, né? Ou então virar a página, vamos dizer assim, né? O Jonathan está dizendo aqui, generosas palavras. Pô, cara, você realmente é bênção na minha vida. É tão engraçado esses meninos que falavam tudo de gíria e de repente cresce, vira gente grande e começa a falar palavras complicadas. Eu continuo do mesmo jeito. Eu congelei só os cabelos tão brancos aqui, mas eu congelei o coração com 16 anos. Não sou besta não, menino. Ele tá falando que a Márcia tá na live. Oi, Marcinha. Bem-vinda. É uma querida, né, Janoca? E aí, você não teve medo de abrir uma igreja? Na verdade, eu tive pânico, né? Porque eu nunca pensei em fazer isso. Diferente do que muita gente pensa, eu passei 30 anos na Central, nunca pensei em sair da Central, né? E nunca pensei em abrir nenhuma igreja. É porque eu sou ovelha, Júnior, eu não sou macaco, entendeu? É porque tem uma geração no meio das igrejas por aí de macaco,
começam a falar como se fosse ovelha, sabe? Mas fica pulando de galho em galho. Eu sou ovelha, eu gosto de pastorado, eu gosto de estar junto. Às vezes, uma coisa que as pessoas não conseguem entender é que às vezes o pastor precisa puxar no cajado, às vezes precisa dar uma cacetadinha para a gente aprender, né? E as ovelhas estão tão cheias de mimimi, cheias de frescura, que um pastor não pode falar, não pode orientar, não pode repreender, porque já pensa em sair da igreja, já pensa em ficar... Não, eu sempre fui muito consciente. Eu estava... Só para você ter ideia, eu estava em Fortaleza, em 87. 87? Foi em 87. Eu estava em Fortaleza, quando Deus me apresentou o pastor Vilarindo. Eu ia servir na aeronáutica naquele ano. E aí Deus me apresentou o pastor Vilarindo e disse: Marco, eu quero que você vá para a igreja dele. Eu quero que você mude os planos, que você vive em Fortaleza. Você vai pedir para você para Brasília e você vai servir na igreja desse homem. Você vai ser bênção para ele. Você vai, na verdade, ser coluna do ministério dele. E aí foi o que eu fiz. E a resposta de Deus para mim, o mandato de Deus para mim, foi que eu ficasse do lado do pastor Vilarindo enquanto ele estivesse pastoreando a igreja, né? E quando eu saí da Batista Central, eu não saí revoltado, em rebeldia. Pelo contrário, eu saí com a bênção do pastor Ricardo, a bênção de todos os outros pastores, tanto que nosso relacionamento é muito bom até hoje, né? A gente está falando aí, quando essa pandemia toda passar, a gente tomar um café. Então é muito, muito querido, porque eu me sinto, como eu falei já para vocês, a Batista Central para mim é a minha casa. Eu fui treinado lá, eu cheguei quase 17 anos lá, né? E eu saí de casado com meus filhos, né? Já pastor, eu fui consagrado lá, pastor Ricardo, pastor Vilarino me consagraram pastor. Então eu tenho uma gratidão tão grande por eles, sabe? Com tudo que eu passei lá dentro. Então, em nenhum momento eu pensei em montar uma igreja. Eu vou montar uma igreja. Não, porque eu sei que ai daquele que toca no ungido do Senhor, ai daquele que se levanta para fazer rebeldia, para dividir igreja, né? E tanto que quando eu saí de lá, eu saí com a bênção deles e saí com a permissão dele para conversar com os meus obreiros, para dizer que eu estava saindo, que quem quisesse ficar na central podia ficar, com certeza, e quem quisesse sair comigo, o pastor Ricardo estava me abençoando para que pudesse sair junto com a gente, para montar uma igreja. Tanto que a gente não sabia que a gente ia montar uma igreja. Quando eu saí de lá, eu saí para dizer, eu vou para onde? Porque era o meu tempo que tinha se encerrado na central. Então era assim, se eu continuasse lá, eu ia prejudicar em algum aspecto, certo? Ou ia ser prejudicado em algum aspecto, porque eu estava forçando a barra. Então eu precisei entender que agora era a hora de eu me levantar, né, e seguir meu caminho, porque o ministério do pastor Ricardo, que era uma bênção, tinha que crescer cada dia mais, a igreja tinha que crescer cada vez mais, e não era o Marco que ia impedir da igreja crescer, pelo contrário, né? É porque Deus é o Deus da igreja. Então eu saí de lá perguntando: Deus, para onde eu vou? Aí eu me lembro que a gente se reuniu numa casa para a gente orar juntos, eu e os meus obreiros, e ali naquele lugar Deus usou uma irmã para dizer: Deus está mandando dizer para vocês que vocês vão levantar uma igreja. Eu fiquei em pânico com aquilo, né? Porque eu não tinha pensado, até aquele momento eu não tinha pensado, eu não saí da igreja para dizer, vou montar minha igreja, não. E aí, quando eu estava lá, eu acho que o Júnior fez parte desse culto, né, Júnior? Né? E a gente estava lá e foi quando Deus disse, monte uma igreja. E eu sentei com todo mundo e falei, gente, Deus está mandando a gente montar uma igreja. Vocês estão sentindo a mesma coisa? Vocês querem me apoiar nisso? Né? Vamos comprar a briga? E aí todo mundo comprou a briga e a gente deu esse passo. Mas assim, foi apavorante, porque até então eu era um pastor auxiliar, sempre ajudei as pessoas e tal, mas ao mesmo tempo era confortante de saber que Deus ia estar na frente. Então, o Deus que chamou, ele capacita, né? E a gente está em construção, a gente está aprendendo até hoje. Acho que a gente nunca para de aprender, né? Então, está sendo levantado pessoas maravilhosas para estar do nosso lado. Muita gente já chegou e já passou, né? Também foi a hora de virar a página para muita gente. Algumas delas eu tive que trocar o livro, né? Então, assim, mas foram pessoas maravilhosas na minha vida, na determinada época, e que no meu coração tá tudo tranquilo, sabe? Assim, eu entendo que as pessoas passam por nós, às vezes ajudam. Eu acredito que todo mundo ajuda de qualquer forma,
Tem gente que vem para nos mostrar como a gente deve ser, né? E tem gente que aparece especificamente para mostrar, tá vendo como é que é? É o que você nunca tem que ser, entendeu? Então eu aprendi a agradecer aquelas pessoas que me ensinam o caminho certo e aquelas pessoas que me ensinam o caminho que eu não devo seguir nunca, né? Eu tenho que fazer a coisa certa. E aí? E eu? O que você ensinou para ele? Tô perguntando o que ele ensinou. O que ele me ensinou? A ter paciência, porque o cara é chato, tô brincando. O Júnior foi uma bênção, é uma bênção na minha vida muito grande, né? E ontem eu estava lendo, Júnior, não sei se você viu, não sei se você viu o Filemão que a gente estava lendo, tem uma parte no livro de Filemão que quando eu estava lendo eu lembrei da gente, né? Que Paulo, quando escreve a carta de Filemão, ele fala para Filemão, ele diz assim, Filemão, Onésimo precisou ser tirado de você por um pouco tempo, para que agora ele seja devolvido para você para sempre, né? Quando eu li isso, na mesma hora o meu coração lembrou de você. Deus permitiu que a gente se afastasse por um pouco tempo, né? Para a gente aprender um bando de coisas, para que eu aprendesse Eu já gostava do Júnior, eu já entendi o valor que ele tem, né? A Lana também. Com certeza esse tempo todo longe me fez ver muito mais coisas, né? Eu acho que o Júnior também, né? Eu acho que deu para a gente ver juntos que o mais que a gente ame uma pessoa, a gente é humano e às vezes a gente falha, a gente escorrega de um lado ou do outro, a gente pisa na bola de uma maneira ou de outra, né? Permitindo que sentimentos cheguem sem necessidade. E aí, quando a gente se afasta um pouco, a gente olha e diz assim, cara, aquela pessoa é muito boa para mim. Eu me lembro de Paulo, mais uma vez, falando, né? Lembro quando o Barnabé estava lá junto e Marcos era o sobrinho de Barnabé e Paulo achava que Marco enchia o saco e Paulo mandou Barnabé mandar Marco embora, né? E depois lá para as tantas, sentindo a falta de Marcos, Paulo chega para Barnabé e diz, traz o teu sobrinho de volta, porque ele me faz falta, né? Eu descobri que é melhor a chatice dele perto de mim do que ele estando longe. Né? Então, assim, eu entendo que nós tivemos um tempo muito bom antes e que para que a gente tenha um tempo muito melhor, Deus precisou nos afastar um pouco para que a gente possa voltar a estar juntos de novo para sempre. Né? Nada acontece por acaso. Eu ligava todos os dias pela manhã. Entre 9h30 e 10 horas da manhã. Né? Eu era chato. Não, você nunca foi chato. Nunca foi chato. Porque eu te acordava. Você me acordava na segunda-feira. Nos outros dias eu já estava até trabalhando, né? Eu estava na rua. Só que eu aprendi um macete legal. Eu botava meu celular debaixo do travesseiro e quando o telefone tocava na segunda-feira, que podia ser o pastor, podia ser qualquer pessoa, né? Eu já acordava e dizia, bom dia! Ninguém sabia se eu estava dormindo ou não. Mas era legal. Foram bons tempos. Bom tempo, né, Juninho? Foram bons tempos. A gente viveu muita coisa legal, né? Vamos viver muitas coisas boas. Tem cada história. Oh. Exatamente. Você falou para mim. Você falou para mim não trocar de igreja. Porque toda igreja era igual.
E eu não te ouvi. E eu fui para Batista. ele conta que... Na verdade, o que acontece? Eu vejo que, por isso que eu falei, né, que eu passei 29 anos na minha igreja, na Batista Central, e ainda sou Batista Central de coração, não importa quantos anos, né, a gente tenha saído de lá, e eu sou muito grato por tudo. Onde tem aglomeração de pessoas, existe problemas, né? Porque o problema não é a igreja, o problema são as pessoas. O problema sou eu, né? A maneira como eu não consigo lidar com aquilo que eu não compreendo às vezes. Então, o que acontece? Se eu estou tendo um problema, né, numa igreja, eu não tenho que sair por causa desse problema, porque se eu não resolver esse problema, eu vou causar o mesmo problema em outro lugar, certo? E se não for aquele problema, vai ter outro me esperando. E o problema, na verdade, sou eu, certo? Eu preciso aprender a lidar com os problemas, a resolvê-los, e não dar uma crise de menino velho que não quer mais brincar e sair pulando de igreja e ir procurando igreja, porque toda igreja é igual, no sentido, quando eu digo igreja é igual, é falando que em toda igreja tem gente. Talvez ela não fale num ponto que a Batista, ou que a geração, ou que a presbiteriana falhou com você, ou que a igreja do Caio falhou com você, mas ela vai falhar em outros pontos, porque tem gente. Onde tem gente, é isso, né? Graças a Deus. Eu o quê? Graças a Deus que eu não te ouvi. Ou eu não ia ter essa amizade. Pois é. Você tá falando antes da Batista, né? Antes da Batista. Ele ficava 10 anos em uma igreja e às quartas ele ia para lá. Aí você aconselhou ele a permanecer onde ele congregava, porque toda igreja, né, era igual. Não. Ele falou, naquela época ele estava chateado com algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Eu falei, Júnior, não saia da sua igreja porque você está chateado. Se tiver de sair, saia porque Deus mandou, né? Porque toda igreja tem problemas. Você está com problema lá, quando você vier para cá, vai ter problema, né? Então, assim, tem que saber lidar com isso, porque quando a gente aprende a lidar, aí, se os problemas surgirem, a gente sabe desviar deles, né? É bem legal, ou resolvê-los. Eu tentei. Ninguém ouvia. E aí eu pedi uma bênção ao pastor presidente. Isso aí, ele saiu debaixo da bênção do pastor presidente. É verdade, eu lembro. Fez isso. E aí eu dancei até na Batista. O Júnior dava show naquele palco dançando. Eu não sei se não aguenta mais dançar daquele jeito não, né, bicho velho? Dança, vou dizer que dança. 2018 a gente foi a São Paulo. A gente foi a São Paulo em 2018. Quando chegou na Avenida Paulista, tinham 2 cantores, artistas de rua, que na vida pode ter muito. Pois tinha um tapetão lá. Ele mandou eu colocar ele, deu o maior show de hip hop. Começou a filmar. Eu fiquei morta de medo, porque eu nunca tinha visto ele dançando, né? E só no vídeo do YouTube, mas ali estava protegido. Ele deu um show de hip hop. Subia, descia, virava, levantava a perna, pulava, rebolava. Os caras foram delírio, loucura. É verdade. Não, ele é fascinante. Ele sempre, enquanto tinha um bando de adolescentes que tinha vergonha de dançar, de bater palma, ele chegava e dizia, me bota no palco. Quando eu vi, o bicho estava lá dando as carrapetas dele. É isso mesmo. Não é, não? Isso mesmo. Ó, a Rai tá dizendo aqui, ó. Não é isso não, meu filho. Pois é. A Rai está falando aqui que às vezes o problema está em nós. E quando surgem conflitos, nós temos a oportunidade de tratar essa questão, né? É exatamente isso. A gente precisa estar sensível para poder aprender a resolver as coisas, né? Muito bem.
O problema é ter alguém que queira ouvir. Naquela época ninguém queria ouvir. Qualquer um é? Ah, me colocava no canto. A gente lembra, eu lembro que às vezes ele dizia que ele chegava cedinho na escola dominical, o tio dele deixava ele na escola dominical, e aí às vezes passava a escola dominical inteira no cantinho, o pessoal ia embora, dava tchau para ele, ele ficava lá, às vezes para que ele pudesse participar do culto à noite, ele dizia para o tio dele que ele ia ficar até a noite para o culto, que as pessoas iam dar assistência para ele, e às vezes ele ficava na cadeira, depois da escola dominical, até a hora do culto, para poder participar do culto, né? E as pessoas não davam muita assistência. Mas às vezes, Júnior, eu tenho aprendido que as pessoas só dão para a gente o que elas têm, sabe? E hoje eu estava conversando com a Áurea. Eu acho que a gente sofre muito, eu particularmente sofro muito, porque a gente espera muito das pessoas. Quando a gente não esperar muito delas, quando a gente não esperar nada delas, na verdade, assim, eu tenho um relacionamento contigo, mas eu vou ser o amigo do Júnior. Eu quero que ele seja meu amigo. Não, eu não quero mais nada. Eu preciso ser o amigo do Júnior. Acabou. Eu quero que quando ele precisar de mim, ele tenha um amigo. Eu quero que quando ele precisar da minha ajuda, eu vou estar pronto para ajudá-lo. Agora, Marco, mas se ele não te ajudar e se ele não te considerar amigo? Não tem problema. Eu não estou esperando isso dele. Eu preciso fazer a minha parte. Se a gente faz assim, a gente sofre menos, né? A gente chora menos, a gente briga menos. É tanta coisa, né? É verdade. A gente é complicado. É verdade. A gente quer que a outra pessoa já esteja legal. E não é. Verdade. A gente gosta de ser amado, né? A gente gosta de ser recebido. Uma necessidade de toda a humanidade é de ser aceito, né? É muito ruim a gente estar no lugar quando a gente sabe que as pessoas às vezes só engolem a gente, né? E não nos aceitam de verdade. Então, por isso que quando a gente entende que quem nos aceita de verdade é o Senhor Jesus e Ele está com a gente, né? A gente consegue dizer o que Davi fala, né? Leva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra. É isso mesmo. E há menos expectativa. O Jonathan está falando aqui, quantas vezes eu fui problema. Você sabe disso. Você sempre me amou e me dava bordoadas no sentido de ensino. Ele está dizendo que ele é adolescente, ele aprontava, né? E, na verdade, Jonathan, é claro que muitas pessoas podiam dizer, meninos são meninos problemas, fulano, beltrano, ciclano. Mas é muito interessante que quando a gente olha para um garoto como um pai, né? Quando eu olho para o meu filho, eu vejo o meu filho lá no futuro. Então, ele não é um problema, né? Ele está procurando se resolver. Ele está tentando se comunicar e muitas vezes não sabe como se comunicar. E às vezes chamar a atenção de uma maneira ou de outra para poder mostrar uma coisa que nem ele sabe que tem, né? E aí a gente só precisa de um pouquinho de sensibilidade para poder olhar e entender e caminhar junto. Mas não é fácil, não. A gente precisa se esforçar o tempo inteiro para a gente poder entender isso, né? É complicado. Como é ser pastor e pai? E pai de adolescente. Pois é, eu estou com a filha que, na verdade, ainda é adolescente dentro da cronologia da adolescência, né? Isabela está com 19, vai fazer, né? 19 anos, está com 18 anos. E, assim, é muito legal, no meu caso, é muito legal porque tanto o Lucas quanto a Isabela, os dois foram criados na igreja, né? E o que é interessante é que, no período que o Lucas estava na igreja, ele sempre foi muito dedicado e ele sempre foi muito correto. E é interessante que era muito confortável para mim, era muito legal para mim, como hoje é para a Isabela também. A Isabela me conhece dentro de casa, né? E ela vê o que eu prego na igreja. E ela vê como eu lido com as pessoas dentro da igreja, mas ela me conhece também dentro de casa.
É muito ruim quando você dentro de casa é uma coisa que você não é na igreja, né? Mas é muito legal quando você é a mesma pessoa nos dois ambientes, porque aí você tem a sua filha como uma parceira sua, e não como alguém que vai me causar um problema no sentido de dizer que eu não acredito no que meu pai está falando, né? Não, tanto o Lucas quanto a Isabela, ele até hoje ele fala isso, ele diz, pai, é muito legal poder conhecer de Deus através de você e ter você como meu amigo, saber que eu posso contar contigo, né? E a Isabela a mesma coisa. Hoje a Isabela está sendo uma parceira minha dentro da igreja, para mim, para a Áurea, sensacional. Nas coisas de mulheres da igreja, a Isabela sempre está junto ajudando a Áurea, né? Nas coisas que eu estou fazendo, nas lives, em tudo que eu estou fazendo, né? Que eu não sei mexer ainda direito, ela mexe tudo para mim, ela prepara tudo. É bem legal. A Isabela está fazendo um trabalho muito lindo, né? E ele é bom ator. O Lucas? Ah, o Lucas é um bom ator. O Lucas canta, dança, interpreta, tem uma boa lábia também. É bem legal. Marcos cantou? Ah, Marcos cantou e o Lucas fez o papel de Jesus. Foi. Ele já interpretou, ele já cantou comigo em cantata junto, né? Lembra os Três Reis Magos, né? Eu, o Marquinhos e o Lucas cantando, né? É bem legal. Ele tem uma voz muito linda. Assim como a Bela também tem uma voz muito linda. Muito legal ver assim Deus abençoando meus filhos aí com dons e talentos. Bem legal. Você tem uma bela voz. Obrigado. A gente ouve cada porcaria por aí. O quê? Ah, por que você não grava? Não vou fazer isso com ninguém não, gente. Misericórdia. Esse Junoca, viu? Não vou fazer isso com ninguém não. Tem medo. O Jonathan falou que você tem medo. A gente tem medo do Marco Antônio. Eu só não sou desafinado. Eu não tenho aquela voz que o pessoal vai correr comprando CD. Não é assim, entendeu? Tem cada porcaria hoje em dia, ninguém merece. É complicado. Inclusive, amanhã nós vamos falar sobre música, né? Nós vamos ter a nossa live lá no Geração, que o Beto Tavares, ele era missionário da Jocum, e ele vai estar com a gente, falando amanhã sobre música. Vamos ter um papo de levita, né? Vamos conversar sobre adoração dentro da igreja. Vai ser bem legal. Aí, Rai já tá colocando aí. Faz uma live com louvor, pastor. Vocês cantando. Rai, no canal do Geração Eterna. Segue aí no Instagram, né? Do Geração Eterna, é isso? Geracão Eterna. Geração Eterna. Ah, quem deu a ideia de colocar esse nome? Como deu? Como que aconteceu? Dele colocar o nome Geração Eterna? Júnior? Tu acredita que eu nem lembro direito como é que foi o negócio? Eu sei que a gente se reuniu, né, para orar, para ter aquela tempestade de ideias, né, para saber o que é que Deus queria, como tema da nossa igreja, os princípios da igreja, versículo e uma série de coisas. E aí Deus começou a trabalhar com a gente sobre essa questão da eternidade, né, que nós éramos uma família eterna. E aí, que tal montar uma geração diferente? E aí foi onde surgiu esse nome, Geração Eterna. E aí até o pessoal ficou dizendo, mas será que não vão confundir com Nova Geração? Mas Nova Geração era uma banda, não é uma igreja, né?
Aí eu falei, a gente tem que arriscar. Então a gente sentiu vontade de Deus. Quando eu passei para o pessoal sobre geração eterna, a galera gostou. Aí ficou sendo. Né? A gente teve como base um versículo que dizia: Senhor, eu vou contar os teus feitos de geração a geração. Né? Não vou esconder os teus princípios. Então foi uma confirmação de Deus sobre o nome. Né? O símbolo também é muito legal. Eu lembro que quando eu vi, eu falei, nossa, olha a sabedoria desse símbolo e o nome, né? Seu pai gostou? Sim. Até hoje ele tem a cadeira dele. Ele disse que o pai dele também gostava desse nome. Quando ele viu, gostou também. Verdade. Não, e ali o Felipe me ajudou a fazer. Felipe, não lembro o sobrenome dele, eu sei que o pessoal chamava de Maridão, né? Ele que me ajudou a montar a igreja, a logo do Geração Eterna. Eu passei para ele mais ou menos como é que eu queria e ele foi fazendo aquele negócio. Ele me fez várias opções. Aí eu falei, Lipe, que tal fazer assim, assim, assim? Ele que construiu a logo, né, do Geração Eterna. E o que é interessante é que a logo ela é um pouco inclinada, né? E nessa parte o G ele é grafite escuro, que simboliza a geração sem Jesus, né? Mas ela se transformando em eterna, ou seja, sendo purificada, e o Ezinho é azul. Né? Então ele é inclinado porque o nosso objetivo é ir para o céu. Né? Então foi bem legal. Tem até hoje na cadeira de rodas. Coladinho lá. Muito bom. Muito bom. O Jonathan fez uma observação, você consegue ler? Que Subiu foi? um pouquinho, só um pouquinho. Eu canto muito? Obrigado, Ju. O pessoal tem uma parada aqui. Isso, vai ser. A Rai perguntou sobre a live de louvor, né? Eu acho que você já tinha falado. Vai ser amanhã, no Geração Eterna, Rai, viu? O João está falando aqui. Eu lembro de uma vez, no banheiro da Central, que eu disse a você: eu queria ter a voz para cantar. E você me respondeu: eu queria ter o seu talento para tocar. Exatamente, cara. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu fiz 2 anos de violão. Eu não sei nem o que é o dó. Eu não sei o que fazer. Certo? Quando eu olho esse menino era tão novinho, ele tinha 15 anos, meu Deus, 14, 15 anos, o Jonathan, quando chegou para mim, né? Bonitinho, sabe? E ele tocava uma bateria que eu olhava e dizia, meu Deus do céu, como é que ele consegue fazer? Porque a mão direita toca uma coisa, a esquerda outra, o pé direito, a perna esquerda, e a cabeça ainda mexia. Eu falei, é muita coisa para mim, eu acho que só na eternidade eu vou aprender a tocar bateria, viu? Porque o negócio é complicado. Como é ter 5.000 adolescentes em um culto? Era legal, não era, Junão? Era muito doido, né? Muito. Não, e o que era legal é que ninguém ia lá por causa de ninguém artista, né? Não vinha ninguém de fora. Era simplesmente Jesus que estava lá e as pessoas iam participar, né? E era uma época muito boa, onde a gente pregava o evangelho, o pessoal estava lá para receber o evangelho, era muito bom. Foi uma época muito querida que eu guardo no meu coração. Hoje em dia o negócio mudou, né? Hoje em dia o negócio mudou. Até algumas pessoas dizem assim, Marcão, um dia eu encontrei uma turma da Central que chegou para mim e falou assim, pô, Marcão, eu queria até visitar a tua igreja, mas ainda não fui porque ela é só de adolescente, né? Eu falei, deixa eu te contar um segredo, só tem minha filha adolescente hoje. Né? Pois é, mas as coisas mudam e quem sabe um dia a gente volta, né, a trabalhar todos juntos. Eu tenho um vídeo no YouTube de quando eu cheguei no Adolas. Você fez um culto para mim.
Todo mundo podia perguntar qualquer coisa. E eu respondia. É verdade, é verdade. Era um papo cabeça, né? Você era o centro lá da turma. Que vergonha. Mas foi muito bom, né, Júnior? Deus usou muitas coisas para falar para o coração de muita gente, né? Foi bem legal. Eu cheguei chegando. Pois é, verdade. Essa pessoa, sei não. Depois eu pedi 2 cultos. Do oleiro? Oleiro? Culto do oleiro, era na quarta noite. E aí a igreja encheu. Aham. Era muito bom. Muito legal, né? É o lugar mais gostoso que tem. E agora, o que você vai fazer de novidade pra gente? Pra Como gente. assim? Quero saber também. Na igreja? Igreja? Pra gente quem? Para as pessoas que congregam lá. O que você vai fazer de novidade? Júnior, olha só. Até o pessoal, eu estou vendo muita gente fazendo estratégias de prender pessoas, fazer um bando de coisa e tal. Cara, eu pretendo pregar o evangelho do jeito que ele é, né? Porque eu creio que o evangelho do Senhor Jesus é o único que é capaz de resgatar uma pessoa, firmar essa pessoa, sabe? Fazer com que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Os detalhes, a questão de estratégia X, o que vai ter teatro, vai ter isso, vai ter aquilo, são coisas consequência, né, que vai acontecendo. Mas para que as coisas aconteçam, a gente precisa ter as pessoas participando, né? Tudo bom, Paulinha? Né? A gente precisa ter pessoas participando, pessoas dispostas, né? Eu tinha uma época no meio dos adolescentes que era muito tranquilo eu fazer qualquer coisa, porque eu dizia, gente, vamos fazer tal coisa? A turma chegava e dizia, vamos. E todo mundo fazia, né? Então, a gente está, na verdade, recomeçando. A nossa igreja está mais ou menos aí com 1 ano, né? De recomeço, onde jovens estão chegando, onde a turma está firme e forte, está começando a estar junto. E eu sei que todos que a gente tem lá são pessoas queridas e voluntárias que a gente pode trabalhar e fazer um trabalho legal com todo mundo. Hoje nós temos um coral na nossa igreja, né? Que foi a realização do sonho da mulherada, né? E foi um coral lindo e maravilhoso, né? A gente juntou, além do nosso coral, a gente juntou 5 igrejas, né, para participar da cantata de Natal. E, na verdade, foi um total de 17 igrejas, 17, 18 igrejas participando, porque sempre tem uma ou outra pessoa ali participando. Então, a gente tinha um coral com quase 100 pessoas, né? E a gente passou em vários lugares apresentando, foi um sonho realizado. E o coral continua, né? Nós temos o nosso maestro, Joel, que mesmo na pandemia ele manda aula para a gente treinar em casa, para quando a gente voltar não estar enferrujado, né? Então nós temos o nosso coral, estou pretendendo, depois que a gente voltar, reativar, né, os flash mobs, teatro, né, e uma série de outras coisas, né, Rô? Um sonho realizado o coral. Pois é, e a gente poder fazer algumas outras coisas. Hoje nós temos uns meninos da rua lá que a gente cuida, né, e que eles cuidam da gente, é muito legal. Então a gente tem um carinho muito grande por eles. E a porta é aberta, então às vezes a gente está no culto, eles vêm, eles dão licença aí vai até lá onde eu estou pregando para me dar um abraço, pedir para orar e depois eles vão dormir. Né? Então são os nossos meninos lá que a gente trabalha. E a gente quer, na verdade, um dos meus alvos para essa segunda etapa da igreja é a gente chegar perto dos vizinhos, né? A gente mostrou que a igreja está lá, todo mundo gosta da gente, todo mundo protege a gente, mas agora é hora da gente chegar perto das casas dos vizinhos.
E a gente vai fazer com quem estiver disposto para poder ajudar, né? Tudo que é feito de coração, né? Deus abençoe e dá crescimento, né, pastor? Deus vai verdade, sinalizar. mano. Eu acho que essa coisa, claro que a gente, ser humano, tem projeto, a gente projeta, mas Deus sempre dá a última palavra, né? E tudo que Deus faz é melhor do que o que a gente idealiza, né? Sim, é verdade. E eu tenho certeza que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Amém. E assim, uma coisa que eu tenho ensinado muito às minhas ovelhinhas queridas, que são, na verdade, meus amigos, né, queridos, todos eles nos tratam com tanto carinho, eles cuidam mais de mim do que eu deles, sabe? É uma coisa assim fascinante. E uma coisa que a gente tem ensinado muito a todo mundo é que não é a quantidade. Eu vivi muito tempo com muita quantidade, né? Muitos anos da minha vida eu tive muita quantidade e era bênção, tranquilo e tudo mais. Mas vendo hoje tantas coisas acontecendo e tantas quantidades por aí, eu chego à conclusão que não é a questão da quantidade, é a qualidade, né? Não importa se você, por exemplo, Jesus tinha multidões seguindo ele, mas na verdade ele contou com 12, né? Para poder fazer a coisa acontecer. Então, eu vejo que eu tenho ensinado a minha igreja isso, que ninguém se preocupe com a quantidade de pessoas sentadas, que a gente se preocupe com a qualidade do nosso coração em receber a palavra, porque essa palavra vai frutificar e vai alcançar gente, né, em todos os lugares que a gente passar. Vai ser fascinante isso. Amém. Agora é pergunta. Ele quer responder, pastor Marco, não tem jeito. Ele quer que eu pergunte? Você? Eu vou perguntar. Pergunta de crente. Vou fazer uma pergunta quente. Tá, manda. É uma pergunta isso aí? Você gosta de desenho? Bastante. Eu vi que você ficou na divulgação um desenhozinho que eu fiz teu, né? Eu gosto muito de desenhar, Lucas, mas você acredita que eu tô meio enferrujado? Faz tempo que eu não desenho direito, sabe? Faz tempo que eu não desenho mais, de pegar meu caderno e sair desenhando. Tem até que fazer isso. Faz uma marca pra mim. A marca do Junoca? Mas eu tô enferrujado, velho. Mas... E daí? Vou orar para Deus trazer o revelamento, quem sabe. O João tá aqui puxando, ó, dizendo que eu desenho bem. Desenho nada, cara, só risco, né? Aí eu vou pensar em alguma coisa. Depois você me manda no WhatsApp o que você gostaria que a logo do Junoca, uma marca, pudesse representar, né? O que você quer que fale. Bota aí, de repente eu consigo fazer alguma coisa. Tá bom. Você gosta de assistir desenho? Muito. Eu gosto mais de desenho do que filme, de verdade. Sábado? Sábado eu vou fazer uma live com com quem? A voz do... tá. Ele vai fazer uma live com o artista que faz a voz, dubla a voz de vários personagens de desenho. Que legal, velho. É o original mesmo. E ele mora em Brasília. E é amigo nosso, né? Só que eu não posso contar nada aqui, senão é spoiler, né? E aí, como ele gosta muito de desenho, eu acredito que isso seja um convite.
Pois é, o problema é que eu acho que a live de vocês é no mesmo horário da nossa, dos jovens, né? 7 horas, né? Ah, ele disse que você pode depois assistir pelo IGTV. Ah, tá. Vou assistir depois. Será um prazer. Viu? Muito bom estar conversando com vocês. E a galera aí que está ouvindo, será que não tem nenhuma pergunta para tu não, Junão? Gente, pode perguntar então. Eu o quê? Ah, aquele que não consegue ler, que fica longe. E eu sou míope, né? Não, o Jonathan está falando aqui que ele tem muitas lembranças legais dos desenhos que eu fazia. O Jonathan é de uma época onde a gente tinha as nossas camisetas do acampamento, né, e das coisas que a gente fazia, mas na verdade, quem desenhava era eu, né? Então eu desenhava numa folha o que a gente queria trabalhar como tema de acampamento, como congresso, como qualquer coisa, a gente desenhava. Aí eu pedia para, antes dos meninos mexerem com o computador, eu pegava aquele desenho e levava numa gráfica para que o cara pudesse passar, né, numa tela para a gente poder mandar pintar as camisetas. E depois, quando veio esse negócio como é que se diz, da arte gráfica, né, então eu desenhava, passava para os meninos e eles passavam para o computador. Então era uma época onde eu desenhava bastante camisetas dentro do que a gente queria pregar, né, mas passou-se o tempo. De vez em quando eu ainda arrisco riscando alguma coisinha. Marco Antônio, eu vou falar. Por que você se coloca pequenininho? Aonde? Você é grande. Por que se coloca pequenininho? Faz desenhos. Ó, deixa eu te falar um negócio. Eu entendi que ser humilde é reconhecer exatamente o que se é, não mais e nem menos. Então, quando eu desenho, eu risco. Talvez eu desenhe mais do que muita gente, mas eu não sou um desenhista, porque quando eu vejo, às vezes, algumas pessoas fazendo uns traços de desenho, eu digo, cara, eu não sei desenhar. Eu sigo um bando de gente no Instagram que desenha. Meninos, crianças, que desenham, que eu olho e digo, meu Deus do céu, olha a técnica que esse menino usa. Sim, talvez que quando eu fosse criança, eu investisse na questão de desenho, se eu investisse na questão da voz, se eu investisse na questão de tudo que eu faço, em muitas outras coisas, talvez com certeza, eu melhoraria em qualidade naquilo que eu faço, né? Então, não é menosprezando, não. Por isso que eu te falei, quando você falou no início. Se você chegar para mim e disser assim, o que é que você tem dificuldade de fazer? Eu descobri que com Jesus, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer nada. Com Jesus, eu posso fazer qualquer coisa, né? Com Jesus, eu posso realizar qualquer sonho. Porque é Ele que me capacita. Então, eu não tenho limites. Se a pessoa chegar e dizer assim, o Marco não consegue fazer tal coisa. Se eu quiser fazer, eu faço. Porque tudo posso naquele que me fortalece, né? O Senhor me capacita para poder fazer o meu melhor em cada coisa para honrar o nome dele. Mas a glória é dele, não é minha, né? É Ele que faz. Entendeu? Olha o Paulinho aqui com a gente. Fala, Louro! Ele está lembrando de quando você, durante o culto, desenhava. Enquanto estava tendo a palavra, né, eu desenhava. A Rai está perguntando se a gente conhece aí o pastor Manuel do Carmo, lá de Manaus. Eu não. Não. Gente boa? Ele desenha muito, ela falou. Legal, pois é. Eu te confesso, assim, eu morro de inveja gospel, né? De muita coisa. De quem desenha legal, de quem pinta legal, de quem faz um bando de coisa legal. Eu mexo com dança, né? Eu ensino até a galera a dançar, mas você quer dizer que eu tenho facilidade? Não. Só Deus sabe, a Áurea sabe.
para eu ensinar determinado passo, o tanto de coisa que eu tenho que fazer em casa para poder aprender, para depois a coisa acontecer. Então tem gente que tem uma facilidade nata, e tem outros que tem que se esforçar para poder ter. No meu caso, eu tenho que me esforçar para ter, né? Algumas coisas. Nós temos 1 minuto. O que você quer falar? É todo seu. Eu quero só dizer que é uma honra muito grande poder te ver, é uma honra muito grande poder estar aqui com essa galera, né? Uma turma que eu fazia tempo que eu não via, certo? E chegar e saber que um dia você vai voltar para mim, eu fico muito feliz, né? Em nome de Jesus, tome posse, né? E quero aproveitar para estender o convite para a turma, para amanhã, né? Às 20 horas, nós vamos ter o nosso papo entre levitas com Beto Tavares, lá no Geração Eterna, é @Geracão Eterna, você pode entrar lá. Na sexta-feira, a Paulinha, né, a irmã da Paty, está programando fazer uma live sobre empresas. Né? É interessante, ela viu a live que a gente teve falando sobre o Covid, a pandemia, e ela me escreveu dizendo: Marcos, é interessante a gente fazer uma live falando para o outro lado, né? E o lado do empresário. Né? Será que as pessoas estão entendendo? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, vai ser bem legal. Né? E a gente está tendo aí durante a semana inteira um bando de bate-papo. E seria uma honra para mim sempre que vocês puderem aparecer também, tá bom? Tá certo. Prazer em conhecer a turma aí toda. Prazer, Rai, falar contigo, Jonatas, a galera toda aí. Serginho, olha o meu Serginho aí. Serginho é meu braço direito, perna direita, perna esquerda, né? Todo mundo aí. Tchau, mesmo. Um abraço. Em dezembro a gente teve um encontro com a esposa e com a filha dele no shopping. Não foi no Shopping Brasília. Do Serginho, a esposa do Serginho e a filha dele. Sim, Batemos muito papo com ela deu notícia de todo mundo. Deus me mandou alguns anjos da guarda para cuidar da gente. Serginho é um deles, Emílio, toda a nossa turma lá é bênção, viu? Me sinto muito honrado. Rosana é um anjão. Né? Quem nunca recebeu um abraço da Rosana tem que receber um abraço da Rosana. Pedrão está aqui com a gente. Quem nunca recebeu um abraço do Pedrão tem que receber um abraço do Pedrão. É muito legal. Deus tem mandado gente boa para cuidar da gente. Realmente. Deus abençoe vocês, viu, meninos? Eu que o diga. Pastor, foi um prazer também, viu? Obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, né? Cheia realmente de responsabilidades. Ser pastor, pai, nesse momento, dono de casa, não é fácil. Aprendi a fazer pão. Tá devendo a receita pra gente, hein? A gente quer. Vou mandar depois. Hein? Vou mandar depois. Viu? E o seu também, o seu ministério, tá? Tudo aquilo que ele colocar no seu coração, que ele dê crescimento. E logo, logo a gente vai estar em Brasília de novo, aí se abraçando aí, em nome de Jesus. Você tem que orar para eu ficar livre dessa cidade maravilhosa. Eu não sei o que ele vai falar, meu Deus. Tá bom, Júlio. Tá bom. Cidade maravilhosa. Não cospe no prato que tu comeu, não. Né? Criatura. Né? Tchau, Rai. Gente, que Deus abençoe vocês, viu? Prazer. Sempre que quiser, João, liga pra mim. Tchau, bom. Obrigado por tudo. Tchau, gente. Tchau, obrigada pela audiência de vocês, por todo mundo que esteve aqui, todo mundo que vai assistir também, que vocês sejam muito edificados. Muito grande. É uma história de amor. De quantos anos? De 10 anos? Está registrado para a eternidade. Tá. Quem quiser ver no YouTube, o canal é Consolação, Ânimo e Fé, com Junoca e Alain. Consolação, Ânimo e Fé. Beijo, tchau. Consolação e Fé. Tchau. Tchau.
Tchau. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até sábado, aqui, novamente.